Amados paroquianas, paroquianos, como nós dizíamos no início desta celebração, hoje, nesse 7º domingo da Páscoa, na verdade, nós celebramos a festa da Ascensão de Jesus aos céus. Acho que vocês já ouviram aquela frase de um astronauta soviético que, retornando da sua viagem ao cosmos, pelos céus, ele disse, depois da sua viagem, passou longo tempo por lá, encontrou diversas coisas, mas ele não viu Deus. Ele não encontrou Deus nos céus. Como nós dizemos que Deus habita os céus, Jesus subiu aos céus. Claro que ele queria encontrar uma matéria chamada Jesus, uma matéria chamada Deus. Deus não se trata de matéria. Quando nós falamos de Deus, quando falamos de Jesus Cristo, nós muito mais pertencemos ou pendemos para a dimensão do mistério, daquilo que a gente entende e também não entende. No entanto, pendemos para aquilo que nos encanta tantas vezes, aquilo que nos atrai. Deus é esse mistério que a gente não entende plenamente, mas ele nos atrai. É quase como que o mar. A gente chega próximo, ali na praia, aquele mar nos causa um certo medo, quem sabe, principalmente quando as ondas estão agitadas, mas nos encanta, nos enche os nossos olhos de beleza, de encanto, quase que de poesia. Assim é Deus também. Nós não compreendemos tudo aquilo que está nas suas profundezas, na largueza de Deus, mas Ele nos encanta, Ele nos atrai. Hoje, essa festa, então, pelo Evangelho que nós ouvíamos e também a leitura, especialmente a primeira leitura, fala que Jesus foi elevado aos céus. Então, poderíamos pensar que Jesus, ele se distanciou da humanidade. Primeiro, Jesus, diante dos seus discípulos, ele diz que os seus discípulos devem anunciar o reino de Deus, espalhar a boa nova, a boa mensagem, a alegria que brota da palavra de Jesus, disseminar essa mensagem pelo mundo, a luz, a paz que brota do Evangelho. E Jesus diz por último ainda: eu não vos deixarei sós, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Na verdade, Jesus ele não volta para um lugar físico. É isso que eu queria dizer para nós quando lembrava aquela frase do astronauta soviético. Os céus para nós, e quando a palavra diz que Jesus voltou aos céus, não está falando que Jesus voltou para um lugar X, para um lugar determinado, por tempo, por espaço, mas é como se dissesse, Jesus ele volta, claro, à direita de Deus Pai, como nós rezamos no creio, e daqui a pouco nós vamos professar a nossa fé dizendo que Jesus assentou-se à direita de Deus Pai, quer dizer, Jesus comunga do mesmo poder de Deus, de reger o mundo, de salvar o ser humano, de salvar a criação inteira. Jesus goza desse mesmo poder de Deus, quando diz que Jesus volta para junto de Deus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós assim vamos rezar. Mas Jesus, ele entra na realidade do ser humano. É isso que essa festa, no fundo, quer mostrar para nós. A ascensão de Jesus, quando se diz que Jesus foi elevado para junto de Deus, no fundo a gente não pode se esquecer que Deus eleva aquele que soube se rebaixar. A encarnação de Jesus é o grande rebaixamento de Jesus.
A morte de Jesus numa cruz humilhante, uma morte extremamente humilhante, ela é o grande rebaixamento de Jesus. Então, ascende para junto de Deus, volta para junto de Deus, aquele que nessa vida soube se rebaixar também, não por qualquer coisa, mas para salvar a humanidade, por uma causa muito nobre, por uma missão muito bela, a mais nobre possível, a missão de amar, a missão de dar, a missão de doar a sua vida pela causa dos outros seres humanos. Se Jesus não tivesse encontrado na sua morte um José de Arimateia, talvez o seu corpo tivesse nem ido para a sepultura, tivesse ido para uma vala comum, morrido, quem sabe até, não querendo escandalizar, comido pelos abutres, comido pelas aves, mas porque ele encontrou, porque ele soube, se rebaixou, porque ele encontrou um José de Arimateia, então achou ao menos uma sepultura digna. Mas isso que é importante nós levarmos. Deus exalta aqueles que sabem se fazer pequenos. Isso Nossa Senhora também vai nos ensinar, Deus, ele dispersa para longe de si aqueles que têm um coração orgulhoso, um olhar arrogante, e sabe elevar aqueles que sabem viver o espírito da humildade, o espírito da reconciliação, o espírito da paz, o espírito da fraternidade. Esse sim Deus eleva. Então, Jesus, voltando para junto de Deus, ele abre essa possibilidade para nós, ele abre esse caminho. Ninguém de nós vai ser o primeiro, porque Jesus já abriu essa condição, essa possibilidade para cada um de nós. Jesus já pavimentou essa estrada, esse caminho, para que nós cheguemos mais perto de Deus. Não é qualquer trilha, não é qualquer trilha, é um caminho pavimentado que Jesus fez para nós, para que nós trilhemos para junto de Deus. Um caminho bem aberto, uma avenida bela para que nós cheguemos até Deus. Deus eleva para junto dele aqueles que sabem nesse mundo se fazer próxima das outras pessoas. É a condição, é a possibilidade para cada um de nós também. No fundo, a ascensão é uma promessa para todos nós. Eu sempre digo, Deus não trouxe nenhuma pessoa nesse mundo para perdê-la. Deus quer todo mundo perto de si. Deus é esse Pai amoroso, que quer todo mundo junto de si. Um dia, todos nós, pela fé, haveremos de estar juntos de Deus. Aí tem pessoas que confundem, mas tem sofrimento nesse mundo. Tem sofrimento, tem dor, tem perda. Isso faz parte, infelizmente, quem sabe, da nossa condição humana. Nós somos frágeis, somos feitos de carne e osso. Jesus mesmo sofreu, carregou a cruz, morreu, porque também se fez ser humano. Mas não é isso que dita, não é isso que tem a última palavra. A última palavra é sempre a palavra, a vitória, a ressurreição, a glória que Deus preparou para os seus filhos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, essa festa, como a palavra também vai nos dizer, por que vocês ficam olhando para o céu? Diz que no livro que nós ouvíamos dos Atos dos Apóstolos, que os discípulos ficaram olhando, contemplando o céu. E aí apareceram duas pessoas e disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Olhem para baixo, olhem para a vida de vocês, olhem para a realidade, olhem como se dissessem para nós, olhem para a família de vocês, olhem para a esposa, para o esposo, para os filhos. Quantas maravilhas vocês têm em volta de vocês. Quanta possibilidade de salvação, quanta possibilidade de graça, de beleza, de dificuldades também, de desafios vocês têm em volta de vocês. Olhem para isso, gastem a vida com isso, sem esquecer de Deus. Claro, o nosso olhar, o nosso coração se volta para Deus, mas se volta também para aqueles que estão à nossa volta.
e aí então nós começamos a nos salvar. A salvação começa hoje. A salvação começa com aqueles que estão em torno de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Essa é a graça e o desafio que a palavra de Deus hoje dá para cada um de nós, que ela nos fortaleça então e nos abençoe, que assim seja.